Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Caríssimos irmãos, hoje nós estamos celebrando a liturgia do sábado, mas nós temos hoje, no sábado, um santo chamado São Felipe Neri. E São Felipe Neri nos ensina muitas coisas bonitas, e ele tem uma importância na história. Ele que é de mais ou menos de 1500, e ele nasceu em Florença, na Itália. Aos 18 anos, esse jovem então resolve ir para Roma. Em Roma, ele prega livremente para as pessoas que estão excluídas, para os pobres. Ele vive esse ministério da pregação livremente, rezando, ajudando as pessoas, ajudando os pobres, ajudando as pessoas que pediam. E nos conta que ele era como um peregrino, como um eremita. Aí você fala: padre, mas eremita é quem vive lá nos eremitérios, vive lá isolado. Mas eremita no sentido assim, de caminhar sozinho, a sós com Deus, caminhar livremente, sem ninguém, nada prendendo ele, simplesmente sendo deixado conduzir pelo Espírito que o levasse os lugares necessários. Interessante que esse também, Felipe Neri, já dizia que nós devemos tomar cuidado com o pecado da luxúria. Luxúria que não é luxo, mas que é a questão da castidade, que é a questão da sexualidade, da afetividade, de nós termos esse cuidado. E ele dizia isso muito fortemente, de tomar esse cuidado. E é interessante que no tempo que ele exercia, uma mulher chamou ele, dizendo que estava enfermo, estava doente, para que ele fosse rezar por essa mulher. E Felipe Neri, claro, vou rezar. Quando chegou à casa dessa moça, dessa mulher, era uma mulher um tanto quanto da vida, e ela então estava com roupa, pouca roupa, muito pouco roupa, pouquíssima roupa. E claro que ele entendeu que a mulher estava tentando com ele, então ele logo fugiu. E aí nós conhecemos aquela frase, conhecemos aquele dito que vem justamente de São Felipe Neri, dizendo que todos os outros pecados nós enfrentamos, todos os demônios devemos enfrentar, não podemos ter medo, não devemos ter medo de nada que aconteça ao nosso redor e enfrentar tudo que vier contra nós. Mas em uma coisa nós devemos fugir: quando se trata de castidade. Não existe homem forte, não existe mulher forte. Quando se trata de castidade, foge. E isso é um conselho sério, que todos nós, casados, não casados, namorados, padres, freiras, todos nós devemos obedecer esse conselho, porque é real. Se você acender um fogo que você não pode apagar, rodou, neguinho, já era. Depois que acendeu o fogo, filho, pode chamar bombeiro, pode chamar quem quiser. Haja água. É mais fácil a água evaporar do que você. Então, sabiamente Felipe Neri vai dizer isso para nós. Na questão da castidade, não tem homem forte, não tem mulher forte. Forte é aquele que foge. Mas não é fugir depois que acendeu o fogo. Nem acende. Não acende um fogo que você não pode apagar. Aprende esse conselho. Quer viver a castidade bem? Quer viver um namoro santo? Você que vive o namoro, por exemplo, se você ficar tentando namorar dentro do quarto da casa da sua namorada, aonde você vai viver a castidade? Impossível. Desculpa, moço ou moça que está namorando, não dá para viver a castidade de forma mascarada. O namoro tem que saber, você tem que ser inteligente. Tem que criar um código entre namorados, Quando chegar, falar assim: hoje eu não estou bem, não chega perto, não encosta. Relou, triscou, já era. Tem que ser inteligente. No namoro tem que ser assim.
Na vida de casado, aí a vida de casado permite que você tenha lá a relação sexual, claro, quando estão casados bonitinho, com tudo aquilo que a igreja permite para nós, aqueles que são casados, que vivem a vida de casado. Mas você que vive a castidade, você que é um consagrado, que é um religioso, você que busca viver a castidade para casar na santidade, então você tem que aprender a viver essa fuga. Senão você não aguenta. Não aguenta. Você sabe que é engraçado? Com o padre, graças a Deus, com o padre Duarte Lara não acontece isso, graças a Deus, né? É mais santo que eu. Mas, de vez em quando ligam lá na paróquia, no santuário, dizendo assim: o padre Anderson está aí para atender tal dia? Sim, vai estar atendendo. Ah, mas eu quero que ele me atenda numa sala fechada. O que essa pessoa está querendo? Coisa boa que não é, né? Coisa boa que não é. Aí nós já temos um combinado, eu com o secretário lá e o secretário. Tem 2 pessoas na secretaria. Olha, existe um combinado. Quando a pessoa fala assim, quer ser atendido numa sala, você fala assim, pode vir, tem uma sala reservada. É a sala do confessionário. Lá você entra e você ou se converte ou você sai embora. É aí. Muitos de nós relutamos contra o confessionário. Muitos padres às vezes relutam contra o confessionário. Mas o benefício do confessionário, as pessoas chegam, faz o que tem que fazer e voltam para a sua vida. Então a igreja é sábia quando ela aconselha para nós, dentro do sacramento da confissão, o confessionário. E aquele confessionário que tem a divisão, com uma telinha bonitinha, um do lado, outro do outro, ponto. E aí não tem que ficar encostando, não tem que ficar relando, ficar pegando, agarrando. Então, protege o padre, protege o paroquiano, ninguém fala mal de ninguém, não tem denúncia para falar mal de ninguém. E aí a sabedoria, a inteligência, e São Felipe vai dizer para nós que nós temos que ter essa prudência. Não podemos dialogar com o demônio, não dá para dialogar com o pecado. São Felipe vai falar isso para nós. Não tem diálogo com o demônio, não existe. O Papa Francisco, no documento sobre a santidade que ele lançou agora, sobre ser santo, viver a vida de santidade, ele fala: não existe diálogo com o demônio. Quem vai dialogar com o demônio vai perder. E o demônio vai fazer você pirar, virar a cabeça. Ele usa um termo assim, sobre a santidade. Então, se você quer vencer o pecado, se você quer vencer na castidade, aliás, vencer qualquer... Não tem diálogo com o pecado. Não dá, mas aqui eu vou, mas aqui eu não vou. Não dá. Ou santo ou nada. Não dá para dialogar. Ah, eu vou ser católico, mas eu quero ter um pezinho não sei na onde. Ah, eu vou para Misericórdia Brasil, mas vou ter um pezinho não sei na onde. Você tem que escolher. Ou santo ou nada. São Felipe nos ensina isso. É preciso viver uma vida de santidade, é preciso escolher. E interessante que Felipe, vivendo essa vida, algumas pessoas percebendo o grande amor que ele tinha pela palavra, mas ele não era padre. Então um professor dele, ele estudava, um menino muito inteligente, falou: Felipe, nós precisamos de você como padre. Ele não queria ser padre, ele queria ser livre. Mas no período da história de Felipe, o protestantismo crescia muito. E era necessário homens como Felipe para pregar a palavra, homens fervorosos como ele. Então o professor dele convence e meio que obriga: olha, não, você precisa ser padre. Convenceu, meio que obrigou, e ele acabou concordando e se tornou sacerdote. Mais ou menos com 30 anos. E existe uma tradição, muitos de nós conhecemos, outros não, mas existe aquela tradição de peregrinação das 7 igrejas. Quem já ouviu falar dessa peregrinação das 7 igrejas, né? Das 7 basílicas, no caso lá em Roma, mas muitos fazem na sua cidade, nos seus estados e outros lugares que vão, a peregrinação das 7 igrejas. Quem lançou isso foi São Felipe Neri. Qual que era o costume? São Felipe, todos os dias, ele fazia a peregrinação das 7 igrejas, depois ele ia para as catacumbas. E lá, na catacumba de São Sebastião, ele ficava orando, clamando.
Era a tradição, ele fazia a peregrinação das 7 igrejas, depois ele ia para a catacumba e ali ficava rezando, ali ficava orando, clamando o Espírito. E nos conta que uma dessas vezes, que ele estava ali clamando o Espírito, era ali aquele tempo de Pentecostes. Felipe, depois de peregrinar 7 igrejas, orando na catacumba, ele sentiu uma bola de fogo entrando pelos seus lábios, pela sua boca, e ficando no seu coração. E interessante, que depois que Felipe morreu, fizeram a exumação do seu corpo, o corpo dele está incorrupto. Mas uma coisa chamou a atenção, o coração dele é maior do que o normal, e ele tem 2 costelas fora do lugar, justamente do coração. Isso prova que essa bola de fogo, como é dito, entrou pelos lábios, habitou no coração dele, e o coração dele aumentou. E as pessoas contam que ele recebeu um batismo no Espírito, ele recebeu um dom. As pessoas falam, esse dom traduzido, talvez podemos traduzir como transverberação, aonde o coração ele é tomado por essa graça do Espírito, mas que incha, que fica tomado pela graça do Espírito. Mas interessante que dentro dessa situação, quando Felipe orava, que ele abençoava, ele tinha tanto amor, ele fazia com tanta piedade aquilo, que o lugar onde ele estava tremia. A cadeira que ele estava sentado, tremia. E as pessoas sentiam o lugar tremer quando ele orava, quando ele celebrava. Era tanto amor que ele tinha, tanta piedade, era um amor tão grande a nosso Senhor, ao Espírito de Deus, que tremia. Nós cristãos católicos precisamos buscar viver esse mesmo amor, ao ponto que quando nós orarmos, quando nós clamarmos, possa tremer, o chão tremer, esse lugar tremer, esse lugar ser abalado. Às vezes vamos orar, erga os braços, nossa, está tudo morto. Não, vamos orar, e clamar. A gente tem uma dificuldade. Vamos cantar. Vamos louvar. Aí quando vai para balada, né? É isso mesmo, Padre, confirma em nome de Jesus. Tem gente confirmando aqui, beleza. A gente tem uma dificuldade. Engraçado, quando a gente era do mundo, a gente não tinha vergonha dessa. É na boquinha da garrafa. Ave Maria. Ah, que desgraça que é isso? Vai passando. Aí todo mundo aplaudia. Agora quando fala de louvar, meu Deus, é uma preguiça malezeira. Você tem vergonha de Jesus? Você tem vergonha de Nossa Senhora? E por que você não louva e não canta com autoridade e poder? A partir desse momento, e o dia de amanhã, se eu ver alguém aqui louvando, eu vou dar uma beijo de mão esquerda, de longe, de onde tiver, sem você saber. Vou ficar no cantinho ali, a hora que o padre estiver pregando, eu vou ficar naquele ali, Jesus, de camisa tal. Vou ficar só mirando. Vou trazer, irmão, arruma um binóculo para mim amanhã. A gente tem uma dificuldade, né? Colocar um crucifixo no peito, uma camiseta de Jesus, assumir o nosso cristianismo, falar, eu sou de nosso Senhor. E quando a gente ora com autoridade, que a gente não tem vergonha, então treme a nossa oração, o milagre acontece, a graça acontece, tudo se transforma ao nosso redor. Felipe era esse homem, ele tinha um coração cheio do Espírito, porque ele não tinha vergonha, porque ele não tinha medo, então ele pregava com autoridade, o milagre acontecia, mortos ressuscitavam. É impressionante a vida de Felipe. Interessante
quando a gente fala de morto ressuscitar, conta a história que tinha um príncipe chamado Paulo, e ele conhecia esse príncipe, ficou doente, veio a falecer, e Felipe estava distante, ele não teve tempo de chegar lá para poder abençoar e rezar por ele, para saber se ele estava bem, se ele estava bem amparado pelos sacramentos, se ele estava pronto para se encontrar com o nosso Senhor. Então Felipe chega a tempo do enterro. Olha a autoridade espiritual. Ele chega no enterro, está lá o caixão, todo mundo rezando, chorando, e ele começa: Paulo! Paulo! Chamando Paulo, o tal do príncipe. Diz que no meio do enterro, Paulo levanta. Se levanta, eu saio correndo, Jesus. Amarrado, né? Aí, levantou e começou a conversar com Paulo. E todo mundo olhando. Fala, Felipe. Paulo, você está bem? Recebeu os sacramentos? Como que está? Não, estou bem, estou em paz. Me sinto preparado para encontrar com Jesus. Então tá bom, então pode morrer. Gente, é sério. O padre não está contando historinha, não. Está nos escritos de São Felipe. A autoridade espiritual que ele tinha. Será que um dia eu e você, eu digo eu e você, eu não estou me colocando junto, eu também preciso dessa fé, eu também preciso dessa autoridade espiritual. Será que eu e você vamos um dia ter essa autoridade, não por orgulho, não por vaidade, para ele era normal isso, não era nada assim, porque simplesmente ele amava, ele fazia por amor. E nos chama a atenção que não era só um milagre, por exemplo, de ressuscitar ou curar alguém, mas nos chama a atenção também algo que era curioso, por esse coração que ele tinha, transverberado, como eu expliquei para vocês. Então ele ia atender as confissões, estava lá no confessionário, atendendo as pessoas, rezando, estava lá tranquilo, e quando chegava alguém, que sobretudo estava passando uma grande tentação na castidade, algumas tentações grandiosas, depois que ele rezava, absolvia o pecado, ele saía do confessionário, pegava a cabeça da pessoa, olha que interessante, eu fiquei impressionado com isso. Ele pegava a cabeça da pessoa, punha no coração dele, silenciosamente, deixava a pessoa escutar aquele palpitar, que era uma coisa sobrenatural, e diz que a pessoa ficava meses sem sofrer aquela tentação e conseguia passar tranquilo. Tamanho o amor que brotava do coração daquele homem, que era o próprio Espírito Santo. Quando eu preparava essa pregação, veio uma luz. Diz que só um apóstolo ficou aos pés da cruz com Nossa Senhora. Quem foi esse discípulo? O que João fez na última ceia? Ele reclinou a cabeça dele no peito de Jesus. Fiquei pensando comigo, ele só conseguiu ir até a cruz e passar pela cruz porque ele reclina a cabeça no peito de Jesus. Ele recebe uma força sobrenatural para passar pela cruz e levar Nossa Senhora para casa. Quer superar sua dificuldade? Recline sua cabeça no peito de Jesus, não mais na cabeça do mundo, porque aí você vai vencer as dificuldades. Na adoração, na oração, na Eucaristia. Falei, meu Deus, está aí o segredo para ser vitorioso, está aí o segredo para alcançar a vitória sobre os problemas, as dificuldades, é reclinar a nossa cabeça no peito de Cristo, é reclinar a nossa cabeça no altar. E você quer saber mais? Esses dias que eu pregava na Semana Santa, eu descobri algo a mais. Essa eu descobri ontem para hoje, preparando a pregação. Mas eu também entendi por que João, o discípulo amado, quando Maria anuncia que Jesus ressuscitou, que não está lá no túmulo, ela fala, roubaram Jesus, né? Que ela sai correndo e anuncia, Pedro e João saem correndo para o túmulo, sim ou não?
Sim. Que é o domingo da ressurreição, que a gente escuta aquele evangelho, sábado para domingo. Diz que João chegou primeiro, Pedro chega depois. João não entra porque respeita a hierarquia. Pedro entra, olha o túmulo e fica em silêncio. Diz que João entrou, olhou e acreditou. Acreditou no quê? Na ressurreição. Eu pergunto para vocês, por que João chega, olha e acredita? Uma explicação simples, e nos ensina isso o Beato Futoshim, dizendo algo para nós bonito, nessa explicação. Que quando Jesus diz, eis aí tua mãe, eis aí teu filho, e diz que João levou Maria para casa. Eu fico imaginando, esses 3 dias angustiantes que Jesus ficou no ventre da terra, se preparando para a ressurreição, para voltar e fazer tudo aquilo que fez por nós. Eu fico imaginando Nossa Senhora conversando com João, o discípulo amado, dizendo, João, não duvide, meu filho nunca mentiu, meu filho nunca mentiu para nós, pode acreditar, se ele disse que ao 3º dia ia ressuscitar, ele vai ressuscitar, pode acreditar. Então Nossa Senhora bombardeava o coração de João, bombardeava a alma de João, dizendo, acredite, não duvide, no 3º dia ele vai ressuscitar, meu filho nunca mentiu, eu conheço meu filho, ele saiu daqui, e eu sei que ele não mente, pode acreditar. Então eu fico imaginando que Nossa Senhora inflamava o coração de João. E quando aquela mulher vem correndo dizendo, roubaram o corpo de Jesus, ele fala, roubaram nada, Jesus ressuscitou. Sabe quem inflama o nosso coração de amor por Jesus? Maria. Para que a gente tenha força, reclinar a cabeça no peito de Jesus. Ele conseguiu passar pela cruz. Para conseguir passar pelos 3 dias de ausência de Deus, ele reclinou a cabeça no peito de Nossa Senhora. Então você tem que reclinar a cabeça em 2 corações. O primeiro é de Jesus e o segundo é de Nossa Senhora, para que você vença as batalhas. Que coisa linda, gente, profundo. Eu fiquei encantado com isso, impressionado. Se a gente aprender a fazer isso, nós seremos grandes, não pouco, mas seremos grandes vitoriosos. Depois conta algo interessante, que Felipe, depois de padre, ele vai fundar os oratórios. O que são os oratórios? Podemos chamar de pequenos grupos de oração. Porque ele não queria que os oratórios tivessem características de pregação. Ele queria que os oratórios tivessem características de partilha, de tertúlia. E se fala muito isso hoje, né? Na Opus Dei, que eu gosto muito, meu diretor é do Opus Dei. E a gente sabe dessa questão, justamente dessa importância da tertúlia, da partilha. Então, senta num grupo de pessoas, ali um vai estudar a vida de um santo, chega, conta a vida do santo, outro partilha, outro pergunta, e ali depois fazia uma oração. Felipe fundou esses oratórios. Interessante, como que um pequeno grupo de oração. Interessante que ele conheceu grandes santos, como São Pio V, São Carlos Borromeu, Santo Inácio de Loyola, em vida ele conheceu grandes santos. Aqui está um outro segredo para você conseguir vencer na vida. Além de reclinar a cabeça no peito de Jesus, no peito de Nossa Senhora, existe um outro segredo. Nós só conseguiremos ser santos nesse mundo se tivermos grandes amigos que buscam a santidade. Desculpa, você pode fazer 10 misericórdias Brasil, mas se você continuar com os amigos velhos, dos vícios velhos, o Misericórdia Brasil não vai ser nada na sua vida, não vai resolver nada. Eu preciso ter amigos de Deus, amigos santos, amigos que me levem para o céu. E os santos, eles descobriram isso. Ajude as pessoas a chegar até Deus. Busque amigos novos, grupos novos de amigos.
A gente não consegue. Felipe, ele encontrou essas pessoas, ele encontrou esse caminho. E depois Felipe tinha um grande dom, sem dúvida alguma, de cura também. Só que engraçado que Felipe era tão humilde, ele andava com umas relíquias de santos. E quando as pessoas queriam falar assim, olha, ele curou, ele fez isso, ele fez aquilo, ele dizia, não, eu tenho a relíquia dos santos aqui, foram os santos que realizaram. Eu não fiz nada. Então ele não queria reconhecimento nenhum. Era muito simples, era muito humilde. E nos conta que um papa, ele sofria de gota. E quando estava a dor estourando, o papa chamava Felipe. Felipe ia lá, punha a mão, rezava. A dor sumia. Que coisa impressionante. Para encerrar essa pregação, a primeira leitura de hoje, só para não passar em branco os evangelhos, a leitura de hoje, rapidamente. Olha que interessante, sobretudo a primeira leitura de hoje, que é a leitura da carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 13, que diz o seguinte, só a primeira parte. Caríssimos, se alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Se alguém está alegre, entoe hinos. Se alguém dentre vós estiver doente, manda chamar o presbítero da igreja para que ore sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Aqui nós temos duas coisas importantes. A primeira coisa, alguém está doente? Vamos impor a mão e vamos rezar. Rezar uns pelos outros. E a oração de libertação, a oração de uns pelos outros, depende da minha fé. Depende da minha fé, isso é bonito. A oração que eu faço por você, você faz por mim, que a gente impõe a mão, depende da minha fé, depende da sua fé. Agora, a segunda parte é uma oração que fala, e aqui é o fundamento da unção dos enfermos. Essa leitura, a primeira leitura de hoje, é a fundamentação da unção dos enfermos, que é aquele sacramento quando a pessoa está no hospital, enferma, que chama o sacerdote, ou na casa, e a gente vai lá e dá o sacramento da unção dos enfermos. Todo mundo conhece a unção dos enfermos, que é um sacramento, sim ou não? Sim, todos nós conhecemos. Aqui está a fundamentação hoje, a primeira leitura, sobre a unção dos enfermos. A unção dos enfermos é algo extraordinário. Eu não me recordava disso, tanta coisa. Hoje, a Ana do programa Brasil Católico não me recordava disso, tanta coisa na cabeça. Eu falei, providência divina. Vocês se lembram, há 3 anos atrás, que o irmão da Ana, do Brasil Católico, o Diegão, ele estava desenganado na UTI, estava nas últimas, sim ou não? Sim. Nós oramos. E ela me recordava que, quando acabou o Misericórdia Brasil, domingo à noite, tarde para a noite, aquele horário acaba domingo à noite, normalmente eu pego o avião da madrugada, né, para mim ir embora para casa, que eu tenho missa na segunda-feira, então eu pego o avião da madrugada, domingo para segunda-feira. Falou, padre, pelo amor de Deus, dá uma passada lá. Falei, então, na madrugada, indo para o aeroporto, eu passo lá, dou uma bênção nele, faço a oração da unção dos enfermos. Fui lá, fiz a oração da unção dos enfermos. Passado alguns dias, esse menino saiu da UTI. E resumindo, passados esses 3 anos, esse jovem hoje está normal, estudando, saiu, foi um milagre de Deus ressuscitado, pela graça da unção dos enfermos. Esses dias atrás, lá na Diocese de Santa Amaro, uma moça também teve um filho, e a gente sabe que, às vezes, aquele problema da idade para ter filho, a pessoa pode ter algumas complicações, e essa moça então teve complicações, o bebê perfeita saúde, mas ela ficou entubada, vegetando, estado vegetativo. E pediram, padre, já faz não sei quantos meses que ela está lá, eu nem sabia, não tinha me falado. Quando eu fiquei sabendo, falei, claro que vou no hospital. Fui no hospital da unção dos enfermos, fiz a oração da unção dos enfermos. 3 dias depois, essa moça estava desenganada, toda entubada. 3 dias depois, ela foi desentubada e foi para casa. Pela graça da unção dos enfermos.
Os sacramentos, eles são importantíssimos para nós. A gente falava da Santa Missa, a gente falava de tanta coisa aqui, falava do terço, falava do ofício da Imaculada, falamos de tanta coisa bonita aqui hoje. A gente valorizar, a nossa igreja católica, ela é rica. Eu não estou falando de um cálice de ouro, eu não estou falando de dinheiro, mas a nossa igreja é rica espiritualmente, a nossa igreja é milionária espiritualmente. E se você usar aquilo que Deus te deu para você vencer as batalhas, você vai ser um vitorioso no nome de Jesus. Não tem como não ser vitorioso quando a gente usa aquilo que a igreja deu para nós. Usamos a vida dos santos, usamos não no sentido negativo, mas clamamos aos santos, clamamos à Virgem, clamamos a São José, clamamos a Nossa Senhora, nos colocamos na presença de Jesus, e tudo isso vai fazendo que a nossa vida seja transformada. Nós precisamos passar a acreditar nisso. Alguém está doente? Reze. Está precisando rezar com mais intensidade? Chama o sacerdote. Se mais pessoas procurassem o sacerdote, o mundo estaria melhor. Se mais pessoas buscassem a Santa Missa, as pessoas estariam mais curadas. Mas as pessoas preferem buscar outras coisas. Buscam as drogas, buscam outros meios ilícitos, e aí vão se perdendo na caminhada. Nós precisamos buscar nosso Senhor. Ou buscamos a Deus ou não buscamos. Agora, uma coisa é muito engraçada. Quando a gente chega no hospital, eu não sei se o padre Duarte já fez experiência, mas a gente chega no hospital vestido de padre, com a camisa de clésima preta. Quando o padre vai chegando, as pessoas fazem até assim, ó. A morte está passando, né? O padre deve estar encomendando alguma alma lá, né? Por quê? Porque no passado a igreja tinha o sacramento como extrema unção, ou seja, chama o padre que está morrendo, não tem mais jeito. Depois de um período a igreja mudou para a unção dos enfermos, porque a unção dos enfermos é uma oração de cura. A oração é linda. Curai, Redentor nosso, pela graça do sacramento, o sofrimento desse enfermo, sarai suas feridas, perdoai seus pecados, expulsai para longe dele todos os sofrimentos espirituais, corporais, conceder em plena saúde do corpo e da alma, a fim de que, restabelecido pela vossa misericórdia, possa retomar as suas atividades. Olha que linda a oração da unção. É uma oração de cura. Mas é claro que é uma oração também de preparação. Se a pessoa está desenganada ali, já está nas últimas, também é uma oração também de preparação da cura da alma, do coração, para que a pessoa tenha um encontro com Deus. Mas é uma oração de cura. Mas quando a gente passa no hospital, chega no hospital, vixe, a morte chegou. E as pessoas têm aquele medo, né, aquela preocupação. Eu vou pedir a unção dos enfermos para o padre. Deus me livre, unção dos enfermos para quem está morrendo. Eu não vou pedir não. Larga de ser besta. Vai fazer uma cirurgia? Pede a oração dos enfermos. Pede para o padre da sua paróquia. Os padres vão me matar, estou dando trabalho para os padres, né? Mas tá bom. Mas é um dever nosso. É meu dever dar unção. Claro, em casos que tem necessidade. Mas a oração da unção dos enfermos, gente, se nós soubéssemos o valor da oração dos enfermos, nós pediríamos. Eu não miguelo a unção dos enfermos. Lá na paróquia, quando lá no santuário, estou precisando, porque vem aqui, pode trazer. E dou a unção. Nós precisamos valorizar mais os nossos sacramentos, a riqueza que a nossa igreja é, os bens que a nossa igreja tem. Ou nós valorizamos aquilo que a igreja tem, ou quem vai valorizar? Valorize os sacramentos, valorize a Eucaristia. São Felipe Neri aprendeu a valorizar o dom de Deus, o Espírito Santo de Deus. Por isso viveu a transverberação. Por isso quando ele orava, o lugar tremia, a cadeira mexia. Por isso quando ele chamava um morto à vida, o morto voltava. Isso chama-se autoridade espiritual, que somente a intimidade com Deus, quando eu reclino minha cabeça no peito de Jesus, quando eu reclino minha cabeça no peito de Nossa Senhora, eu consigo essa autoridade espiritual. Do contrário, não há uma autoridade espiritual. Não existe. Sem reclinar a cabeça no peito de Jesus, nós não conseguimos sobreviver e não temos autoridade espiritual. Por isso, meu irmão, minha irmã, talvez você diga assim: padre, eu estou longe dessa vida de santidade, como São Felipe Neri. É verdade. Talvez eu também esteja longe também dessa santidade toda de São Felipe. Mas nós estamos no caminho.
Você veio por Misericórdia Brasil, eu também vim por Misericórdia Brasil. Você tem confessado, eu também tenho confessado meus pecados. Você tem buscado a Eucaristia, eu também tenho celebrado a Eucaristia todos os dias para a santidade. Você tem rezado o seu terço rosário, eu também tenho rezado meu terço rosário, também buscando a santidade. Se ainda não somos santos, estamos no caminho da santidade. Então, como vai dizer a palavra de Deus, nós estamos mais perto da santidade do que quando nós começamos o nosso caminho. Por isso, eu digo para você, não desista desse caminho de santidade, porque vale a pena ser santo, vale a pena ser de Deus, vale a pena, a recompensa um dia virá sobre a sua vida. Deus te abençoe, não desista, vale a pena, lute todos os dias.